Nas vésperas do Grenal, o técnico Roger Machado ganha um reforço importante, que pode ser uma surpresa para o clássico Grenal. Eu quero falar também sobre a obsessão do Inter na janela de transferências, e um cenário que um clube acaba planejando para o fim do ano. E a direção, que está incomodada com o áudio do VAR de Daiane Muniz e sua companhia no Grenal, que sonegou um pênalti em Vitinho. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tem muitas informações do Internacional, estamos vivendo a quinta-feira pré-Grenal. Domingo tem o jogo, né? Tá se arrastando a semana, tem mais a sexta, mais o sábado ainda. Então, quero saber, né, como é que vocês estão vivendo isso também. Aqui é uma ansiedade pura, né? Imagino que a maioria de vocês também esteja nessa. Aqui muitos planos, né? Muito planejamento para a jornada do Voz do Gigante, que vai abrir às 10 da manhã, lá direto do Beira-Rio já, com todo o ambiente do jogo, né? A turma do Marinha fazendo aquela festa, né? Concentração do Inter. Então, todo mundo alinhando aí os pontos para fazer uma grande transmissão. E eu quero atualizar aqui as últimas do Inter, neste vídeo que tem o apoio da Gigante Veículos. Afinal, o teu carro novo tá te esperando, lá em Capão da Canoa, na Avenida Central, e você pode, né, ainda neste comecinho de 2025, afinal, né, o ano só começa depois do Carnaval, que dizem, você pode sair de carro novo, dando teu usado na troca e fazendo a certeza de ter feito o melhor negócio, tá certo? Então, chama a Gigante, chama o Rafa e toda a equipe, estão vindo para Porto Alegre, hein? Os caras são pé quente, vão no jogo e quem sabe, né, tu pode trazer o carro para Porto Alegre também aí para já ser campeão gaúcho. O que tu acha? Pode ser? Chama a Gigante aqui no link que está na descrição deste vídeo, tá certo? Turma, vamos falar sobre as últimas informações do Inter, porque as imagens do treino colorado, que foi com portas fechadas hoje lá no CT do Parque Gigante, ela mostrou a presença de Thiago Maia. E não é uma presença como fez o aquecimento e depois foi treinar separado. Não, ele participou da atividade. Foi feito em campo reduzido, né? O trabalho acontecendo. Tava lá o Bruno Henrique, o Borré, o Vitão e tava lá o Thiago Maia no meio também. Então, assim, o que eu já ouvi no bastidor, tá? O Thiago Maia queimou bastante o filme. E a direção do Inter gostaria que ele se desculpasse, né, pela forma como agiu nessa janela de transferências, forçando a saída aqui do estádio Beira-Rio, só que o acordo com o Santos não deu certo. Então agora, né, o Inter vai trabalhar essa situação. Eu não sei se o Thiago Maia vai se manifestar de forma pública perante o torcedor colorado, que deve estar chateado com ele, mas, né, o Roger também, né, tá dando uma olhada. Ele passou por um processo de recondicionamento físico, afinal ficou um tempão aí sem treinar aqui no CT, visto, né, que pediu para ser liberado, foi para Santos, não deu certo, voltou para cá e acabou, né, que agora perdeu o filé, né? Perdeu a grande final do Campeonato Gaúcho e o Bruno Henrique, né, bem dizer, tá dando conta do recado, tá jogando uma bola redonda, né, o camisa 8 do Internacional. Mas o Thiago Maia, então, pode aparecer sim como uma surpresa na lista do Roger Machado. Acho que para jogar, acho bem improvável, né? Mas, de qualquer forma, o Inter tentou, né, a contratação do Elier Ala na janela, acabou não conseguindo, e o Inter busca, né, esse segundo volante ainda. Agora, na janela interestadual, que é a janela, né, que somente jogadores que tenham jogado campeonato estadual podem aparecer aqui, mas no próprio meio do ano, né, quando reabrirá a janela de transferências, o Inter irá atrás dessa peça, né, um jogador que tem essa dinâmica de área a área. Talvez o Inter faça uma nova tentativa pelo Irala do São Lourenço, mas a busca é por esse jogador, né? O sonho de consumo do Inter, na verdade, é o Fredinho, né? Que tá lá no Fenerbahçe e já disse, né, que se voltar ao Brasil tem o Inter e o Atlético Mineiro como preferências. Não sei o que ele vai fazer na vida, eu tô meio traumatizado, né, com essa questão depois que o Oscar decidiu ir para o São Paulo. Mas o Inter quer muito porque o próprio Bruno Henrique tem contrato encerrando no final de 2025, então não se sabe ainda se vai renovar. O Bruno Henrique já é um jogador de idade um pouquinho mais avançada, mesmo que esteja correspondendo agora. A gente sabe que o ano é longo, né? O calendário é longo e a gente não sabe como ele vai responder, né, com uma dinâmica de viagem, jogo quarta, jogo domingo, jogo segunda, jogo toda hora, viagem, né, para Libertadores, Nordeste, jogo em casa.
Então a gente sabe como é que pega isso. E o próprio Fernando, né? O Vene Casagrande trouxe uma informação de que o Inter tem interesse na renovação do Fernando, só que o Fernando cogita se aposentar do futebol no final do ano, né? Então a gente pode estar vendo sim os últimos meses do Fernando aqui no estádio Beira-Rio. Ele também tem contrato até o final de 2025, só que aí, né, imagino que ou fica no Inter ou se aposenta. Então isso é um papo para bem depois, afinal, né, ele vai tomar a decisão lá na reta final do ano, tá? Então o Inter quer um segundo volante, já que para primeiro, né, tem hoje o Fernando, tem o Ronaldo, o próprio Luiz Otávio, né, jovem que está surgindo dentro das categorias de base. Então o Inter tem algumas perspectivas aí para esta função. Já na segunda, né, tem o Maia, Bruno Henrique e o Diego Rosa, que foi contratado agora, né, nesta última janela de transferências. Quero falar também, gente, sobre um incômodo, né? Afinal, o Internacional foi até a Federação Gaúcha de Futebol, né, para ouvir o áudio do VAR, que foi comandado pela Daiane Muniz, árbitra da FIFA de São Paulo, e que, pelo incrível que pareça, né, ela brigou com a imagem, né? O áudio do VAR, que eu coloquei no canal aqui hoje pela manhã, diz que o Thiago Volpi tocou na bola antes de derrubar o Vitinho, quando na verdade a imagem estava mostrando algo exatamente ao contrário, né? Que o Volpi derruba o Vitinho, agarra, né, a bola que está em cima do Vitinho e para mim é pênalti. Para a Daiane Muniz não, ela brigou com a imagem e eu conversei com alguns membros da diretoria do Internacional hoje que me disseram o seguinte: as imagens são claras. O VAR interpretou diferente e, por sua convicção própria, não chamou o Ramon Abate-Abel, que era o árbitro da partida, e isso é um absurdo completo. Então o Inter tem uma indignação muito grande, está trabalhando nos bastidores quanto a isso. O Inter está evitando, né, declarações públicas dos seus dirigentes, né, para evitar um desgaste com a arbitragem. E a gente está aguardando, inclusive, né, e talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha sido definido o árbitro do jogo. Mas o Inter, né, tá preocupado, né, se sentiu sim prejudicado pela arbitragem do fim de semana passado, perdão, com a não marcação do pênalti no Vitinho, neste lance, né, que eu citei para vocês. Então, há um trabalho de bastidor, né, o Inter também, né, soltou uma nota quanto ao TJD, o TJD se manifestou, né, dizendo que todos os auditores, né, têm uma conduta ilibada, aquela coisa toda, enfim, né, todo mundo está vendo a vergonha que é o Quinteiros estar na beira do gramado neste final de semana, depois de ter dado um soco no jogador do Juventude e não foi julgado. E poderia ser julgado sim, tá? Então, o grande ponto é esse, nessa bagunça do Campeonato Gaúcho, mas, graças a Deus, está acabando e tomara aqui com o título colorado no fim de semana. Tá certo? Não esquece de passar lá na KTO, afinal hoje tem grandes jogos aí envolvendo a Copa do Brasil, tem Gaúcho em campo, tem Guarani de Bagé e Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, tem também, né, Boston River e Bahia, né, para definir o último classificado para a fase de grupos da Libertadores. Então vai lá, kto.bet.br, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê. Fui!